Vamos dar início então à nossa aula de tópicos de informática. Nós vamos falar hoje do capítulo 4. Então, pessoal, no capítulo 4 a gente vai falar então de funções. Então, acompanhe comigo aqui na tela. Funções é o tópico do capítulo 4. Então, vou selecionar tudo aqui, ó, para ficar bonitinho, centralizar bem na minha tela. Vou selecionar tudo, vou mesclar para ele ficar no centro. Vou botar um nome bonitinho aqui, Time New Roman 14, só para ficar bonitinho, pessoal, para vocês aí. Tá certo? Ó, centralizamos o capítulo. Vocês já aprenderam, se você quiser colocar uma corzinha de fundo, aí vocês aprenderam como é que funciona. Então, vou botar uma cor de fundo para destacar. Maravilha? Então, nós iremos aprender nesse capítulo a discutir funções e a falar um pouco de gráficos. Então, como exemplo, vamos imaginar o seguinte. Exemplo, 2 pontos. Vamos imaginar que eu tenho uma tabela X e Y. Então, a minha tabela X ela é -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Se você quiser colocar até 4, beleza. Então, aqui eu vou colocar igual, que eu vou pedir para ele executar. Vou falar, então, que o meu A5 é esse do lado aqui, tá vendo? Esse é o A5. Vou falar que o meu A5 está multiplicado por 3 mais 7. Então, meu A5, acompanhe comigo aqui, pessoal. Ó, A5 está multiplicado por 3 mais 7. Maravilha? Então, agora eu vou copiar, eu vou no cantinho, gero um maisinho, e do maisinho eu vou arrastar. Arrastou, preencheu, maravilha! Preencheu. Vamos centralizar tudo para ficar bonito, do jeito que a gente aprendeu em sala de aula, né? Para centralizar, você clica com o mouse bem no meio da célula, segura com o mouse, arrasta, seleciona tudo. Ok, vamos lá na tecla centralizar, tá vendo aí, ó? Centralizar, aparece o nome para vocês, centraliza. Vamos colocar uma corzinha de fundo, né? Vou pegar uma corzinha de fundo bem discreta, para não ficar muito chamativo. Vamos botar uma cor de fundo. Aí eu gosto de fazer uma coluna aqui no lado direito. Então, para fazer uma coluna aqui no meio, eu vou selecionar essas células e vou vir aqui, ó, e vou pedir para colocar uma borda no lado direito, ó, borda direita. Ele vai colocar uma borda do lado de cá. Maravilha? Perfeito, meninos. Como é que eu faria então um gráfico? Tá. Eu tenho uma tabela. Como é que eu construo o gráfico? Então, o gráfico seria mais ou menos assim. Vocês vão lá, seleciona toda a tabela, inclusive com o X e com o Y, selecionou? Maravilha. Vai lá, pede para inserir, procura aqui, ó, gráficos, tá vendo aqui, ó, gráficos. Vem nesse aqui, inserir gráfico de dispersão e vamos selecionar esse aqui, ó, dispersão com linhas suaves e marcadouros. Viu que já desenhou o gráfico na tela para vocês? Olha aí que beleza. Vamos segurar e arrastar ele para cá para ficar bonitinho. Então ele já desenhou o gráfico para nós. Só que como a gente desenha um gráfico, é bom você colocar um título no gráfico, tá certo? Como é que eu colocaria um título no gráfico, professor? Vocês podem fazer da seguinte forma. Você pode vir simplesmente aqui e escrever seu título, tá? Ou você poderia fazer um pouco diferente. Vou apagar o gráfico só para vocês entenderem. Ó. Apagar o gráfico. Ao invés, quando você for selecionar aqui, em vez de você selecionar o X e o Y, você seleciona só os números e ele vai fazer o mesmo gráfico. Ó. Seleciona só os números, inserir, gráficos de dispersão. Maravilha! O que ele fez diferente do outro? Quando você seleciona o X e o Y, ele já põe o eixo Y e o eixo X. Se você já sabe que o eixo Y é o da vertical e o X é o da horizontal, então basta selecionar os números. Porque quando você seleciona os números, ele permite que você deixe aqui, ó, você botar o título do gráfico. Então você pode botar o título, né, do gráfico, ou seja, função de primeiro grau. Função de primeiro grau. Função de primeiro grau.
é o tipo do meu gráfico. Tudo bem? Tranquilo, não é? Ok, senhores. Então, o que a gente tem que pensar aqui agora? Vamos escrever essa função. Que função é essa? No Excel, se você vier aqui, clicar em cima da linha do Excel, tá? Igual tá aqui, estou clicando, tá vendo? Em cima da linha ou em cima do ponto, tanto faz qual que vocês vão clicar, se é em cima da linha ou se é em cima do ponto, ok? Vocês clicam em cima, apertam o botão direito do mouse e vão colocar linha de tendência. Então, ó, vocês clicam em cima da linha ou em cima do ponto, aperta o botão direito do mouse e vai lá e procura linha de tendência. Ele vai abrir uma tela para vocês. O nosso gráfico é linear, perfeito. E aí eu vou vir aqui embaixo, eu vou pedir para escrever a equação do gráfico. Quando eu faço isso, olha que coisa linda. Ele vai lá, ó, e escreve para mim qual é a função desse gráfico. Tá? Vamos clicar 2 vezes para mim escolher o formato do texto. Então eu quero Times New Roman e vou lá e pôr o tamanho que eu quero. Vamos supor que eu quero o tamanho 12. Tudo bem? Então, de novo, só para a gente entender, vocês clicam 2 vezes lá dentro. Vai aqui em cima, nesse ponto, escreve Times New Roman, clica do lado de cá, põe 12, e aí ele vai botar grandão. O que você vai fazer? Você pode simplesmente trazer aqui, ó, para ficar bonitinho. Tá aí a função de primeiro grau com a sua respectiva equação. Agora, nós temos que saber olhar a equação sem ser pedindo para o Excel. O Excel ele faz para nós, mas seria bom a gente fazer sem olhar para o Excel. Como que eu faria isso, professor? Você vai lá na primeira linha do Y, nesse caso nosso é a coluna B, linha 5, clica nela 2 vezes, ela vai escrever para vocês, ó, A5 vezes 3 mais 7. Estão vendo aqui, ó, A5 vezes 3 mais 7. Entenda que o A5 está na coluna do X. Então, o A5, quando eu for escrever a expressão, eu vou trocar o A5 por X. Então, ficaria 3 vezes X, se eu trocar o A5 por X. Por que eu estou trocando o A5 por X? Porque ele está na coluna do X. Então, fica X vezes 3 mais 7. Essa seria a equação. Observe que foi exatamente isso que ele fez. Ó. Y é essa coluna, ok? É igual a 3 vezes X mais 7. Então, se você pegar aqui na célula B5, clicar 2 vezes nela, ela vai escrever a expressão para vocês. Ele está falando para vocês que Y, que está em cima, é igual, tá vendo igual aqui? Ó, é igual a quem? A 5 vezes 3. Mas quem que é o A5? O A5 está na coluna do X. Então, você troca o A5 por X, fica X vezes 3 mais 7. Tá? Essa é a equação do Y. Então, Y igual a 3x mais 7. Tá bom? Então, não precisava de pedir o Excel para escrever. O Excel faz isso para nós. Tá? Mas você já podia ter feito isso direto aqui no Excel. Tudo bem? Então vamos dar sequência à nossa aula. Tá, ok? Vamos dar sequência à nossa aula e vamos fazer um outro exemplo. Tá? Para não complicar muito a vida de vocês aqui, eu vou selecionar tudo e vou apagar. Só para mim fazer um outro exemplo nesta página. Tudo bem? Vamos lá então. Vou apagar tudo. Ok? E eu vou apagar essa sequência também. Então apago tudo. Justamente para a gente fazer de novo, aproveitando tudo que eu tenho aqui. Ok, exemplo 2. No exemplo 2, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu x é isso. E meu y, ó, igual a A5 ao quadrado. Ok. A y é igual a A5 ao cubo. Vou botar o cubo em vez de ser ao quadrado. Então, y é igual a A5 ao cubo. Tudo bem, senhores? Então, se eu escrevo y igual a A5 ao cubo, tá? E dou Enter, qual seria a equação do y? Então, se você quer saber a equação do y, vamos lá. Y é igual.
Igual a quem? Se eu clicar lá de novo 2 vezes, você vai ver que é igual a A5 ao cubo. Mas o A5 não está na coluna do x, então para eu escrever a equação, eu vou trocar o A5 pelo x. Então seria o quê? Seria x ao cubo, certo? X ao cubo é assim, não é? X chapéu 3. Então a função que descreve essa tabelinha que eu vou resolver é x ao cubo. Maravilha? Ok, então voltamos lá de novo. Vamos clicar 2 vezes aqui. Vai aparecer, ó, y é igual a 5 ao cubo. Vou copiar para ele preencher minha tabela. Então vou aqui no cantinho. Vai aparecer um maisinho. Eu vou clicar em cima do mais preto e vou segurar. Então, aparece. Eu clico e seguro. Clico e seguro. Preencho toda a tabela. Maravilha, preenchi. Agora eu vou centralizar todo mundo. Então, sublinhei e centralizei. Vou colocar uma cor, tá? E eu vou dividir a tabela aqui, ó. De que forma? Eu vou selecionar a coluna do X e vou vir aqui, ó. Tá? Clico nesse botãozinho do lado, borda, escolho borda à direita. Quando eu faço isso, ele colocou a borda. Observe que a minha borda ficou grossa. Para você ter o controle da borda, se você quer uma borda fina ou borda grossa, você vem aqui, ó, e exatamente aqui no estilo de linha você escolhe qual a grossura ou o tipo de borda que você quer. Tudo bem? Tá? Aí você põe grossa ou fina. Então, ok. Fizemos a primeira etapa. Vamos então agora gerar o gráfico disso aí. Pô, professor, como é que eu gero o gráfico? Lembra, se você gerar o gráfico, você vem aqui no X, no meio do X, segura com o mouse e sublinha todo mundo. Você vai lá, inserir, gráficos, escolha esse gráfico, e aí, se você colocar o nome do lado dele, ele vai escrever para vocês o que é. Então, eu vou do lado, inserir gráfico de dispersão. Então, beleza, clico aqui no pontinho, ele vai abrir e eu vou escolher esse gráfico de dispersão. Pronto, ele já desenhou. Observe que quando eu faço isso, não apareceu para escrever o título. Por que isso acontece? Isso acontece porque você sublinhou o X e o Y. Bom, se você quer escrever o título, tá bom? Então, o que você pode fazer? Não, professor, eu quero escrever o título do gráfico. Então, para isso, você vai lá, apaga, vai lá e seleciona só os números. Ó. Clica no meio, clica no mais grosso, apareceu, clica e segura, arrasta, sublinha todo mundo. Vou lá de novo, inserir, gráficos, dispersão, maravilha, já apareceu aqui título do gráfico e você põe. Esse gráfico aqui não é uma função de primeiro grau, lembra que deu A3, ou seja, x ao cubo? Então isso aqui é um gráfico de função de terceiro grau. Função de terceiro grau, porque é x ao cubo. Tudo bem. Agora, como eu devo proceder para que o Excel escreva a função? Nós já sabemos que a função, você olha aqui, ó, você clicar aqui, você vai ver que ela é A5, mas o A está em x, então é x ao cubo. Mas a gente já sabe que o Excel também calcula para nós. Como é que faz? Você vai lá em cima de um pontinho, ou em cima da linha, tanto faz, escolhe um pontinho, clica em cima, clicou em cima do pontinho, botão direito do mouse, escolhe linha de tendência, clica em linha de tendência, vai lá, pessoal, e pede, nesse caso a função não é linear, tá vendo aí? Se ela for linear, essa linha pontilhada aqui, ó, ela não é linear, ela é polinomial, ela é de grau 3, então, polinomial, vou lá e escrevo ordem 3, porque ela é de ordem 3. Aí você pede para escrever o gráfico, e ele vai escrever uma função polinomial de ordem 3. Aí vocês devem estar falando assim, meu Deus do céu, professor, e agora? Porque, olha o que ele escreveu, Times New Roman, vamos botar aqui 12, olha o que o Excel escreveu, olha que loucura, professor. Ele escreveu x ao cubo, x ao quadrado, x e o número. Entenda, ó, que isso aqui é 1e menos 3, quer dizer 10 a menos 13. É zero isso aqui. Isso é zero e tudo zero. Então, na verdade, senhor, isso aqui tudo é zero.
Ele só colocou porque ele tem um default e o default dele estava dizendo que naquela aproximação tinha aquele caso. Tá? Então é só x ao cubo mesmo. A função, nós já sabíamos que era x ao cubo. Tá? Então a função dele é x ao cubo. Tranquilo, pessoal? Não precisa do Excel fazer. Você mesmo pode fazer. Basta você clicar aqui, ó, você já vai perceber que é x ao cubo. Deu uma diferencinha, porque o Excel trabalha com default. Default é a memória interna que ele tem, e nessa memória interna ele simplesmente considerou mais casos e pegou e escreveu a expressão daquele jeito, porque eu pedi também uma função polinomial, certo? Se talvez eu clicasse lá em cima da letrinha, eu clicasse em cima da linha e observasse a linha de tendência e escolhesse uma outra linha de tendência, pode ser que ele ia escrever uma mais simples, tá? Mas como ele tem um default dele, não há muito o que fazer, tá? Como ele tem um próprio default, vamos manter então o default dele. Ok, então um exercício já está ok. Vamos agora para o próximo exemplo. Próximo exemplo, professor? Próximo exemplo. A gente aprendeu a fazer um gráfico, aprendeu a fazer a função. Agora vamos pegar um outro exemplo. Que exemplo a gente vai pegar? Vamos imaginar que eu faça agora uma função do tipo 1 sobre x. Como é que seria isso, professor? Vamos fazer do lado de cá. Aproveitar, eu tenho espaço na tela, vai dar para a gente fazer tranquilamente do lado de cá. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, o próximo exemplo, então é aqui o exemplo número 1, na verdade é o exemplo 2, mas vamos botar exemplo número 1. E agora aqui vou fazer o exemplo número 2. Tá? Vou fazer duas colunas, uma para x, a outra para y. Tá? E vamos então preencher a tabelinha. Vamos começar do mesmo jeito. Ó. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ok, menos 1. Menos 0,5, menos 0,25, 0,25, positivo agora, 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, vou pegar uma coisa bem simétrica, tá? Vou centralizar primeiro antes de definir o x para vocês, vamos lá, sublinha todo mundo. Vou só centralizar, observe que eu não mesclo, só centralizo, tá? Vou botar uma corzinha aqui para diferenciar a tabelinha, para ela ficar um pouquinho bonitinha de se trabalhar. Tá? Vamos pegar uma cor mais discreta. Vamos pegar essa cor aqui. Vou botar uma linha, então você só subir uma coluna, vem aqui, ó, nessa posição, escolhe borda à direita, ele vai botar a borda para mim. Ok, vamos fazer então o y. Então o y eu vou botar igual e vamos fazer então 1 sobre o A5. A5 não, M5. 1 sobre M5. Do Enter. Professor, o que quer dizer 1 sobre M5? Quem é o M? É essa coluna, tá vendo? De verde aqui, ó. Vou clicar em cima dela para vocês verem. Essa coluna é o M, tá bom? Como ele falou M5, ele está pegando essa coluna nessa linha aqui, ó. Que é a linha 5. Então, 1 sobre M5. Maravilha? Então, 1 sobre M5. Essa é a nossa função y. Então, na verdade, se o M5 faz o papel de x, então, na verdade, o meu y é igual a 1 sobre x. Tudo bem? Então, minha função y é 1 sobre x. Dou Enter. Ele já preenche. Vou no cantinho aqui, ó, clico e seguro e vou arrastar para ele preencher a tabela. Maravilha, ele preencheu a tabela. Aí você deve estar falando assim, professor, isso aqui, ele está dividindo, isso aqui é um erro, porque ele está pegando, não é a função nossa não é y igual a 1 dividido por x, essa é a nossa função, concorda? Ó, vamos voltar aqui de novo, ó. Y é igual a 1 sobre M5, M5 é o x, então é 1 sobre x. Então, nesse ponto aqui deu zebra, por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, que deu a zebra, o x vale quanto? Vale 0. Então, o x vale 0.
Deu zebra por quê? Porque você está ferindo um mandamento da matemática. Qual que é o mandamento da matemática que eu estou ferindo? Porque existe um mandamento que diz, não dividirás por zero, e você está dividindo. Então, lembrem-se que a gente não pode dividir por zero. Então, nessa posição aqui, ele botou erro porque está dividindo por zero. Então, você vai lá, clica lá e apaga. Deixa em branco, tá? Deixa em branco. Por que deixa em branco, professor? Porque não tem resposta mesmo. Você não pode dividir por zero, então não tem resposta. Deixa em branco. Tudo bem? Maravilha. Vamos fazer agora o gráfico. Nós já sabemos que para fazer o gráfico, nós temos duas maneiras de fazer o gráfico, certo? Quais são as duas maneiras? Se você clicar em cima da letrinha e arrastar todo, nesse caso você não tem condição de colocar o título, tá bom? Ou simplesmente você clica só nos números, preenche os números, vai lá, inserir, gráfico, dispersão e voa lá. Olha que lindo! Fizemos o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão. Observe que ele não passa pelo zero justamente porque você fere aquele mandamento. Não dividirás por zero. Esse tipo de função é uma função de... É uma função de 1 sobre x, tá? E gráfico de função de 1 sobre x. E aí você tem esse probleminha dela ser zero, tá bom? Beleza, então vamos aproveitar aqui então o gráfico, título do gráfico, você põe o título que você achar melhor, né? Essa aqui é uma função y igual a 1 sobre x. Então a função minha é 1 sobre x. Tranquilo, né, pessoal? Fácil de fazer funções de primeiro grau. Ok, essa aqui não é uma função de primeiro grau, é uma função de 1 sobre x. Tá bom. Vamos então agora para os exercícios, senhores. Exercícios. Então, vamos para o exercício. Vou abrir uma outra planilha aqui embaixo, ó, bem nessa posição de baixo de vocês aqui, ó. Estão vendo o meu mouse? Vou clicar aqui, vou abrir uma outra planilha e vamos então fazer o exercício da apostila. Lá no exercício 1 da apostila no capítulo 4, exercício 1, então vamos lá, ele diz o quê? O exercício é assim, considere a tabela a seguir extraída de uma planilha. É isso que diz o enunciado lá no capítulo 4 da nossa apostila. Então, considere, então vamos sublinhar aqui, ó. Vamos mesclar, centralizar, beleza. Vamos colocar uma corzinha de fundo para destacar. Vou colocar uma outra cor mais para destacar mais, maravilha. Vou aumentar o tamanho da letra, não estou gostando, vou botar Times New Roman 13 para ficar um pouco maior. Ok, ficou legal. Então, que planilha é essa? Essa planilha, ele está começando na letra D. Não, eu vou fazer aqui diferente. Vou começar na letra D aqui, só que eu vou começar em D3, tá? Então, você tem X e Y. Lá no apostila está falando isso para vocês. E ele vai de menos 5 a 5, não passando pelo zero. Então, vamos lá. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ele não passa pelo zero, então 1, 2, 3, 4, 5, tá? E a sua função y lá na tarefinha, ele põe que é 1 dividido por D2. Lá no dele é D2. No nosso caso, é 1 dividido por D, só que é um D4. Nós estamos aqui em D4. Então, 1 sobre D4. Então, novamente, é aquela função que é 1 sobre. Por isso que ele não botou zero, tá? Dou Enter. E aí ele fala o seguinte. Essa é a tabelinha dele. Deixou lá assim no exercício. Ó. Eu vou só organizar a tabela para ela ficar mais elegante. Então, vou sublinhar aqui. Vou centralizar todo mundo. Vou colocar uma corzinha. Vou centralizar aqui e vou colocar uma linha para ficar bonitinho. Aí ele faz algumas perguntas, né? Ele fala assim, pedem-se, 2 pontos. Aí ele vem, letra A. O que ele pergunta na letra A? A equação
da função y igual a y de x relacionada com a tabela acima. Então, é isso que ele pergunta, letra B. Vou dar um espaço aqui para a gente responder, letra B. Ele pergunta o preenchimento da tabela com os valores obtidos pela cópia da fórmula inserida na célula E2. No caso dele é E2, no nosso caso é E4, tá? Nossa, aqui a gente mexeu um pouquinho. E4 até a célula E11, no nosso caso é até a célula E13. Maravilha. C, ele pergunta o esboço do gráfico de y igual a y de x no sistema de eixos ilustrado a seguir. Então, essas são as perguntas que ele coloca. Vamos aqui centralizar para ficar bonitinho. Eu vou centralizar até aqui, ó, para ficar bonitinho. Vou pedir para alinhar à esquerda. Vou colocar uma corzinha só para identificar que é uma pergunta, para ficar mais fácil. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Eu vou centralizar. Não precisa, não é obrigatório, é mais para ficar uma coisa mais bonitinha. E eu vou centralizar também aqui e mesclar. Ó, mesclo, põe lado esquerdo e põe uma cor. Então essas são as perguntas. Como eu vou botar a resposta aqui, ó, eu vou mesclar aqui, porque eu vou deixar em branco para botar a resposta. Só que eu vou clicar no vermelho, que a minha resposta vai sair vermelha. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou mesclar e vou clicar no vermelho para minha resposta sair vermelha. Aqui também eu vou mesclar e vou clicar no vermelho e minha resposta sair vermelha. Ok, a primeira coisa dele é a equação da função y de x que é relacionada com a tabela acima. Ele quer saber quem é o y em função de x. Como é que eu descubro isso? Você vai lá, clica no y 2 vezes, você vai ver que y é igual a 1 dividido por d4. Só que o d4 está na coluna do x, então a minha função é y é igual a 1 sobre x. Maravilha? Então aqui, ó, a resposta é y igual a 1 sobre x. Ok, essa é a resposta. Letra B, o preenchimento da tabela com os valores obtidos pela cópia. Então você vai vir e clicar aqui, ó, nesse ponto, clicou, tá? Você vai no cantinho, clica e segura e arrasta. Maravilha, preencheu. Então aí você vai botar o quê? Tabela preenchida. Tabela preenchida. Maravilha. E por último, letra C, o esboço do gráfico no sistema de eixos ilustrado. Como é que você faz o esboço do gráfico, galera? Você tem duas maneiras, tá? Duas maneiras, eu prefiro essa na qual você só sublinha os números. Você vem cá, sublinha os números, sublinhou, pede para inserir, vai lá no eixo de gráfico, dispersão, gera o gráfico, vamos arrastar. Eu vou colocar aqui do lado mesmo, porque não vai caber lá embaixo na visão de vocês. Se eu jogar lá para baixo, ela vai descer demais e vocês não vão ter a visão, tá vendo? Olha lá. Então, vamos botar aqui em cima o gráfico. Vamos botar um título para ele, né? Que tipo de gráfico é esse? Essa aqui é uma função, né? Função y igual a 1 sobre x. Maravilha, tá aí. Exercício número 1 da apostila do capítulo 4. Então, eu vou vir aqui na planilha, bem aqui, ó. Certo? Bem nesse ponto aqui. E vamos colocar então exercício 1 do capítulo 4. Pronto. Já resolvemos o primeiro exercício. Vamos agora para o próximo exercício. Tá? Vamos para o próximo exercício, que é o exercício número 2. Exercício número 2
do capítulo 4. Então, novamente, vou clicar aqui, ó, abrir uma nova planilha, tá? Vou fazer tudo que eu fiz aqui e eu vou fazer lá de novo. Então, se eu copiar, será que ele vai tudo para lá? Então, Ctrl X, jogo aqui, copio. Ok, vou apagar. Aqui a gente vai fazer tudo de novo aqui. Então, no exercício 2 está assim, ó, considere exercício 2, então aqui 2, considere a tabela a seguir extraída da planilha eletrônica. A pergunta é a mesma, só que os valores aqui vai de -6 até 6 passando pelo zero. Então, vou pedir aqui para ele inserir mais uma linha, ó. Clico, mando ele inserir, porque ela vai de -6 passando pelo zero, então vou pedir para inserir mais uma linha aqui, ó. Você clica aqui no canto, vem botão direito, pede para inserir, ele vai inserir uma linha, então -6, -5, 4, aí aqui vem 0, aí vem 1, 2, 3 e até o 6. Maravilha. Vou clicar aqui e vou apagar tudo, ó, do meu Y, tá? Porque na questão 2 o Y é outro. A pergunta. Beleza? A pergunta aqui é a mesma, então vou apagar a resposta, que a resposta não é. O preenchimento da tabela de B2 até B14, o nosso aqui é de E4, né? De E4 até E16. Então aqui é de E4 até E16, o preenchimento da tabela, maravilha. E por último, o esboço. Ok, a pergunta é a mesma, questão número 2, tá bom? Então, aqui na tabelinha ele diz que é igual a A2 ao quadrado. Então ele está falando que o A2 ao quadrado. No nosso caso aqui não é A2, é D4. Então é D4 ao quadrado. É isso que ele está colocando para nós aqui, D4 ao quadrado. Então olha só, pessoal, quem é o Y? O Y vai ser igual a D4. Mas o D4 não está na coluna do X, então eu troco o D4 por X para eu escrever a equação da função. Então, eu vou pegar o D4 e trocar por X. Então, minha expressão é Y é igual a X ao quadrado. Essa é a minha expressão. Então, vou dar Enter, vou aqui e vou responder. Então, meu Y é igual a X ao quadrado. Perfeito. Aí, na letra B, ele pede preenchimento da tabela. Você vai lá, clica no meio, vai para o cantinho, clica no mouse, segura e arrasta. Tabela preenchida. Perfeito, já respondemos a tabela. E por último, ele pede para você fazer o gráfico. Como é que a gente faz o gráfico? Você vem, seleciona os números, inserir, gráfico, dispersão. Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Olha que gráfico lindo, é uma parábola. Então vamos botar o título do gráfico. Isso aqui é uma função de segundo grau. Função de segundo grau. Que tipo de função segundo grau é essa, professor? É y igual a x ao quadrado. Então tá aí, ó, função de segundo grau, y, isso aqui não é menos, tá? Eu vou botar aqui um maiorzinho só para dizer, ou não, tira isso. Então a função de segundo grau, y é igual a x ao quadrado. Tá aí, esse é o exercício número 2 do capítulo 4. Então, aqui no está escrito planilha 3, clico duas vezes, apago e ponho exercício 2 do capítulo 4, dou Enter. Pronto, maravilha, perfeito. Vamos agora para o exercício 3, também do capítulo 4. Como é que seria então o exercício 3, professor? Exercício 3 do capítulo 4. Então vamos lá. Vou copiar aqui, ó, só para facilitar a nossa vida. Ctrl C, copiamos. Vamos pedir aqui no maisinho aqui embaixo, ó, nova planilha, tá vendo que ele escreve nova planilha? Clica. Vamos Ctrl V e vou apagar. Por quê, professor? Porque agora a gente vai fazer o número 3. Então, clica aqui, vou botar o número 3, dou Enter. O que o número 3 pergunta? Considere a tabela a seguir, extraia a planilha eletrônica. Mesma pergunta, só que ele vai de 0 a 12. Então, aqui eu vou apagar. Ele vai de 0 a 12. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ele vai de 0 a 12. Maravilha. As perguntas é as mesmas perguntas, tá? Então aqui não mudou nada, são as mesmas perguntas. Só vou apagar essa resposta, né? E essa resposta, as perguntas são as mesmas. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, qual é a função? Tá. Então, para a função, ele está dizendo aqui lá no livro que é igual a ao quadrado elevado a meio. Nesse caso aqui, o meu não é A, o meu é D4. Então, D4 elevado a meio. Então, essa é a expressão que está colocada no livro. D4 elevado a meio. Lá no livro é A, porque ele está fazendo a coluna A. Como eu estou fazendo a coluna D começando no quadro, então é D4 elevado a meio. D4 elevado a meio é raiz, concorda? Elevado a meio é raiz. Então isso aqui é raiz de quem? É raiz de x, que o D4 faz papel de x. Então isso é raiz de x. Ó. Y é igual a D4 elevado a meio. Isso é raiz, elevado a meio é raiz quadrada. Tá certo? Tudo bem? Isso é raiz de x. Beleza. Então vamos lá. Primeira pergunta dele, letra A. Qual é a função? Você pode escrever duas formas. Y é igual a raiz aparente de x. Ou você pode escrever y é igual a quem? A x elevado a meio. Você escolhe, tá certo? Qualquer uma das duas está correta. Y igual a raiz de x ou y igual a x elevado a meio. Maravilha. Depois ele fala, preenchimento da tabela. Como é que faz? Você clica no meio da tabela, do y lá, no meio, vai no cantinho, segura e arrasta. Pronto. Tabela preenchida. Então vamos lá, respondendo. Tabela preenchida. Maravilha. E o último, esboço do gráfico. Como é que faz o esboço do gráfico? Você clica nos números. Eu prefiro os números. Vocês podem escolher qual critério que você quer fazer. E eu gosto dos números, tá bom? Então você clica nos números e na sequência vai lá, pede para inserir. Então vamos lá, ó. Sublinhei, inserir, gráfico de dispersão. Pego esse de curvinha. Olha que maravilha, senhores. Olha aí. Clico aqui no título. Então vamos lá, a minha função y igual a x elevado a meio. X elevado a meio, senhores. Então tá aí. Esse é o exercício número 3 do capítulo 4. Beleza? Vamos lá então, aqui embaixo, clica duas vezes, põe exercício 3 do capítulo 4. Maravilha! Vamos fazer mais um exercício, que é o exercício... Nós temos o exercício 4, o exercício 5. Vou fazer então o exercício 5 e vou deixar para vocês o exercício 4 para vocês fazerem em casa, tá bom? Ou fazer aqui agora comigo na sequência, vocês escolhem. Vou fazer então o exercício número 5. Então, para o exercício número 5, eu vou copiar isso aqui, porque a pergunta praticamente é a mesma. Ctrl C. Vou aqui onde está maisinho, clico para fazer uma nova planilha. Colo aqui e vou apagar, tá? Porque agora eu vou fazer o exercício número 5. Número 5, ele fala, considere a tabela a seguir. Então, a tabela é a mesma coisa. Só que a minha tabela agora vai de menos 5 até 3. Então aqui, ó, vai de menos 5 até 3. Então vou apagar aqui, vou apagar isso aqui, também vou apagar isso. E as perguntas são as mesmas? Sim, as perguntas são as mesmas. Então aqui vai de menos 5 até 3. Então menos 5, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então não tem esses caras aqui, ó. Vou sublinhar eles, ó. Clica aqui no cantinho, sublinho e vou pedir para excluir. Maravilha, eles não estão. Agora, se você quiser colocar uma linha aqui, ó, clique e põe uma linha para dar uma distância entre a tabela e o que você quer. Ok.
Lá ele está dizendo, no exercício aqui é y, a parêntese 1 sobre 2, elevado a 2. No nosso caso aqui, não é A2, é D4, elevado a D4. Tanto faz se o D é maiúsculo ou o D é minúsculo. Então, novamente aqui, vamos clicar 2 vezes, só para vocês entenderem. Então, na apostila está dizendo que é y igual a meio elevado a D4. Tudo bem? Ok, então vamos lá responder. Qual que é a equação? Bom, então, para mim saber a equação, responder a letra A, eu vou clicar lá 2 vezes, vou ver, ó, y é igual a meio elevado a d sobre 4. Então, é meio elevado a d sobre 4. O d sobre 4 é na coluna do x, então eu vou trocar d sobre 4 por x. Então, y é igual a meio elevado a x, senhores. Então, é meio elevado a x. Então, aqui, ó, y é igual a meio... Opa, desculpem aí, fiz besteira. Y é igual a meio elevado a x. Ou você pode escrever assim, ó, y é igual a 0,5, ou na verdade é vírgula, 0,5 elevado a x. Então são duas formas de você escrever. Y é igual a meio elevado a x, aqui ele colocou meio, 1 sobre 2 elevado a x, ou 0,5 elevado a x. Tranquilo? Depois ele fala, preencha a tabela, você clica no meio da tabela, clicou, vai no cantinho, clica e arrasta, senhores, ó, ele já preencheu a tabela, então aqui vai tabela preenchida, maravilha. E o último é o gráfico. Como é que você faria o gráfico? Você clica aqui, sublinha as duas colunas, só até onde tem os números, vai lá, inserir, gráficos, dispersão, olha que lindo, tá aí o gráfico, clica aqui no título para você escrever, isso aqui é função y é igual a meio elevado a x, tá aí, senhores, o exercício número 5, desculpa, aqui não é de E4 até E16 e sim E13, né? A gente só foi até o 13 ali. Não é até o 13, é até o 12, né? Só preenchemos até o 12. Desculpa, então aqui até o 12. É só para ficar bonitinho. Tá aí, senhores. Vamos aqui no fundinho, vamos trocar. A gente fez exercício. Exercício número 5 do capítulo 4. Tá aí. Fizemos aí 4 exercícios para vocês. 4 exercícios. E do capítulo 4. Então, sobrou só o exercício número 4 que eu não fiz para vocês. Tá? O exercício número 4 eu não fiz. Deixo para vocês fazerem. E na próxima aula, senhores, eu vou abrir agora espaço para vocês tirarem as dúvidas. Né? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí no chat, por favor. Coloca no chat, põe as dúvidas que a gente vai então tirar as dúvidas do capítulo 4, senhores. Então, estou aguardando vocês aí no chat para tirar as dúvidas de vocês do capítulo 4. Tudo bem? É isso aí então. Vou agora para o chat para as dúvidas. Enquanto a gente vai parar um pouco para o chat, vamos então ouvir uma musiquinha, né? Eu gosto de uma musiquinha para a gente ouvir, enquanto vocês vão preenchendo o chat aí para mim, tá certo? Vamos lá, ó. Vamos preenchendo o chat. Vamos preenchendo o chat com as dúvidas, galera. Vamos lá.
dreams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's you. É isso aí, pessoal. Então, vamos então para as dúvidas aí. Quem deixou as dúvidas no chat, eu já vou responder. Tá bom? E até a próxima, então. Vamos agora só para as resoluções no chat. Um abraço, pessoal. Até a próxima.